chama-se de uma função polinomial do primeiro grau, também conhecida como função afim. Qualquer função de R em R, o que é de R em R mesmo? Que vai do conjunto dos reais para o outro conjunto dos reais, dada por uma lei de formação, que nós já discutimos isso. Mas qual que é a cara de uma função do primeiro grau? Será que ela tem uma forma específica de ser representada? Ela tem uma forma específica de eu conseguir entender esse tipo de função? Tem. Olha só, vou escrever aqui então, a nossa função é do primeiro grau, também conhecida como função afim. Tudo bem? Então vamos lá, como que é a cara de uma função polinomial do primeiro grau ou uma função afim? Ela é desse jeito aqui, ó. Ela vai ser y igual a um determinado coeficiente, que eu vou chamar aqui de coeficiente A, que multiplica a minha variável x, mais um outro coeficiente, que é o b. Lembrando, né, que quando eu represento uma função, eu posso tanto colocar ali como y, ou eu posso colocar o meu f de x. É exatamente a mesma coisa. Então, nós teremos aqui ó, o ax mais b. Por que é importante eu saber essa cara dela, essa forma que ela se apresenta? Primeira coisa que eu tenho que analisar, quem que é a minha variável que eu tenho aqui? Eu tenho a y, que é a minha variável dependente. Por que ela é dependente? Porque dependendo do valor do x que eu coloco, dá um resultado diferente. E o x é minha variável independente. Como assim? Eu uso o valor que eu quiser. Vamos pensar num exemplo que vocês ficaram como atividade extra na última aula. Lembra que eu falei sobre o sistema do taxista? Como que era o sistema do taxista? Ele cobrava um valor fixo só de você entrar dentro do táxi. Aquele valor você ia pagar de qualquer jeito. E depois você ia pagar ainda a mais um valor que dependia da quantidade de quilômetros rodados. Concorda comigo? Aquilo é uma função do primeiro grau. Por quê? Imagina que eu vou ilustrar, no lugar do y, no lugar do f de x, eu coloco p. P do quê? De preço que eu vou pagar. Imagina que esse meu taxista, ele fala assim, ó, só de você entrar aqui no táxi, só de eu te buscar já é 10ão. Então, qual que é o valor fixo que você sempre vai pagar? De qualquer jeito? 10ão. Aí ele fala assim, aí eu cobro mais R$3,50 por quilômetro rodado. Diante disso, se eu te falasse assim, se você fosse andar 5 km, quanto que você ia pagar? Qual é a continha que você ia fazer? Você ia fazer os 5 km, que é o que você vai andar, vezes R$3,50, a resposta mais 10. Estou errado? Se você fosse andar só 2 km, você ia pegar 2 vezes o 3,5, depois você ia somar com 10. E se você andar x km? Ué, eu pego o x, multiplico por 3,5, depois eu somo com 10. Não é uma função do primeiro grau? Como que eu sei que ela é do primeiro grau? A minha variável aqui é quem? A quantidade de quilômetros rodados. Ela está elevada a 2? Está elevada a 3 ou a qualquer número? Quando não está elevado a nada, é como se ele tivesse o número 1, elevado a 1. Então, quem que seria o meu coeficiente A, nesse caso? 3,5. Porque 3,5 sempre... O meu coeficiente A é sempre quem está junto com o x. E quem que está junto com o x aqui? 3,5. E quem que seria meu coeficiente B? 10, porque é o número que está sozinho sem multiplicar a minha variável. Então, quando eu olho para esse tipo de situação, eu já bato o olho e falo, opa, função do primeiro grau. Eu sei que é uma função do primeiro grau. Coeficiente A é tal e o B é tal. Ok? Nesse contexto, a gente tem ali embaixo algumas situações que exemplifica quem que é o meu coeficiente A e quem é o meu coeficiente B. Olha só, numa lei de formação da minha função, que é AX mais B, A é chamado de coeficiente, que nós vamos discutir daqui a pouquinho, que é o coeficiente angular da minha reta. É importante eu saber disso. Então, o meu A, ele significa coeficiente angular da minha reta. Ele é meu coeficiente angular da minha reta. E o meu B, ele é chamado de coeficiente linear da minha reta. Já já nós vamos ver qual que é a influência que isso tem no meu gráfico, tá? Olha só a primeira função que eu tenho ali. Vamos lá, pessoal. Vê se vocês entendem bem essa nomenclatura de quem que é o A e quem que é o B. A primeira função é 5x menos 3. Quem que é o meu coeficiente A?
5. Por quê? Porque é o número que está com a minha variável x. Tudo bem? Quem que é o meu b? Menos 3. Não é só o 3. É o menos 3, porque o número que está sozinho não é 3, é menos 3. Ok? No segundo caso, logo abaixo, eu tenho x sobre 3 mais 2 quintos. Quem que está acompanhando o meu x? O 1/3. E quem que está acompanhando que é apenas um número sozinho? O 2 quintos. Não faz multiplicação, você vai pegar apenas quem está junto. Então, quem que está junto com o x sobre 3? O 1/3. É 1/3 de x. Então, o a é 1/3. E quem que é o b? É o número que está ali sozinho. Por enquanto, nós ainda não estamos operando com a função. Nós estamos identificando o coeficiente a e b. Ok? Logo abaixo, y, que também é minha função, é igual a menos x mais 3. E quando o x está ali sozinho daquele jeito, menos x, quem que é o coeficiente a? Menos 1, porque nesse caso é o menos x. Então, o a é menos 1, e quem que é o b? 3. No segundo, agora no caso da coluna ao lado, né? Menos 2x menos 7. O a é menos 2 e o b menos 7. F de x igual a 11. Aí é interessante. Quem que é o a? 11, porque o a sempre é quem acompanha o x. E quem que é o b? Por que é o 0? Tem algum número somando ou subtraindo? Se não tem, é o 0. Pronto. Y igual a menos 2,5 mais 1. Quem que é o a? Menos 2,5. E o b? 1. Beleza, tranquilo. Diante disso, vamos representar todas essas funções graficamente e representar elas como crescente, decrescente ou constante. Fazer isso na mão, pessoal, é doído. Mas para que nós vamos fazer isso na mão, sendo que o importante para vocês aqui no ensino superior é saber que você tem que saber uma forma de representar o gráfico disso. Então vamos utilizar o GeoGebra, o nosso valor. E a partir disso você tem que interpretar. O que será que esse A influencia no gráfico? Será que ele influencia em alguma coisa? Será que o B influencia em alguma coisa? Vamos ver isso na prática agora. Vamos lá. Alguém pode, por favor, só anotar aí no caderno rapidinho para me falar a função A e a função E? Alguém copia ela aí rapidinho no cantinho, só para vocês me ajudarem. Está aberto o arquivo? Ah, então ótimo. Então vamos lá. Olha só como que eu vou fazer. Quando eu abro o GeoGebra, lembra que eu falei para vocês que ele vem aqui em álgebra? Ah, aqui tem todos os pontos porque foi o que eu tinha feito a marcação. Vou apagar e começar do zero. Ó. Apagar, apagar, apagar. Aqui está vendo que eu tenho o item entrada? E aqui eu vou digitar a minha função. Qual que é a função da letra A que eu pedi para vocês anotarem aí? Y, estou escrevendo igualzinho, ó. Igual a 2x mais 3. Pronto. Olha só o que eu tenho aqui do meu gráfico. Primeira coisa, como que é esse gráfico? Ele é uma reta, ele é uma parábola, ele é uma cônica, ele é um círculo, ele é o quê? Ele é uma reta, primeira coisa. Todo mundo concorda que é uma reta? Retinho, bonitinho? Ele é uma reta, beleza, legal. Ela é uma reta crescente ou decrescente? Como que eu sei se ela é crescente ou decrescente? Vocês conseguem ver o mouse aí também, né, setinha dele? Olha só, aqui nesse ponto eu tenho o meu y valendo quanto? 0 nessa linha, não é? Com o passar do tempo, o y ficou maior. E aqui? Maior. E aqui? Maior. E aqui? Maior. Concordam comigo? Então, beleza. Então, eu acabei de fazer uma função do primeiro grau. Essa função, ela é uma função crescente que vocês acabaram de falar para mim. E ela é uma reta. Qual que é a outra função que eu pedi para vocês anotarem aí? Y igual menos 3x. Só menos 3x? Então, beleza. Olha lá, pessoal, essa minha azul. O que eu posso analisar sobre a minha função e o respectivo gráfico dela? A minha azul, ela é crescente? Ela é crescente ou não, pessoal? Ela é decrescente, porque ó, com o passar do x, ela vai ficando cada vez mais lá para baixo. Então, ela é decrescente. E o que mudou no A? Presta atenção no A, que é o termo que está com o x. O que mudou significativamente da verde para azul? O sinal do A. Na verde, o A é positivo ou negativo? E na azul? Negativo. Vocês concordam que isso que eu acabei de fazer foi um exemplo específico? Eu peguei uma das funções de uma das alternativas e coloquei? Mas vocês não, vocês são programadores, programadoras, então vamos apagar tudo isso aqui.
Olha só como que eu vou fazer. A cara geral dela. Como que é a cara geral dela mesmo? AX mais B. Pronto, olha lá. A partir de agora eu mudo o que eu quiser para o A, ó, e vejo o que faz no gráfico. A partir de agora eu mudo o que eu quiser para o B e eu vejo o que isso muda no gráfico. Vamos lá. Aqui nesse caso, o meu X está valendo quanto? O A aqui, ó, 1,6. Ela continua crescente? Continua crescente? Continua crescente, continua crescente, continua crescente, continua crescente, continua crescente, continua crescente. Opa! Quando esse meu cara vai para zero, dá um problema. Eu não posso ter ela sair dessa representação. Nesse caso, quando A é zero, eu tenho uma função constante. Ou seja, ela nunca muda. Ela tem um valor, quando eu atribuo um x, ele continua constante. E o que acontece quando eu tenho meu A negativo? O A está negativo. Como é que está a minha função? B crescente, A positivo. Crescente, A negativo. Decrescente. Opa, encontrei uma regularidade. Então, a partir de agora, eu posso afirmar, sem medo de ser feliz, o quê? Que quando o meu A ele é maior do que zero, que tipo de função que eu tenho? É uma função crescente. Toda vez que eu tenho um coeficiente A que ele é menor do que zero, eu tenho que tipo de função? Decrescente. Dá para entender bem isso, pessoal? Acabei de provar para vocês aqui no GeoGebra que isso é verdade. Tá, professor, beleza, achamos ali uma regularidade para o A. Mas e o B? O que o B influencia? Vou deixar aqui uma função crescente, pode ser? Aí eu vou pegar o B, a partir de agora, e vou pôr ele valendo zero. Presta muita atenção. Quanto que o meu B está valendo aqui? Espera aí, zero. Tá difícil parar no zero. Aí, oh meu Deus. Tá quase no zero. Vamos lá. Se ele fosse zero, já dá pra gente dar uma visualizada. Vou dar até um zoom aqui bacanal. Olha só. Tenho ali. Quando o meu B vale zero, aonde que meu gráfico vermelho está cortando o eixo Y? Em zero? Olha o que eu vou fazer agora com o B. O B agora aqui ele vale quanto? Era para ser 2, né? Aí, olha lá. O meu B vale quanto? Aonde que minha reta está cortando o meu eixo Y? Ah, e se o A fosse negativo? Aonde está cortando o eixo Y? Então, o que você pode afirmar sobre o coeficiente linear? O que ele te mostra no gráfico? O coeficiente linear, ele te mostra a intersecção da reta em qual eixo? Em qual eixo? No eixo Y. Posso afirmar isso sem medo de ser feliz. Vamos ver se é verdade? A partir de agora eu preciso da ajuda de vocês novamente. Rapidinho, pessoal, eu quero digitar todas essas funções que vocês têm aí. Qual que é a primeira? Y igual? Da letra A do slide? 2x mais 3. Pronto, próxima. Y menos 3x. Olha lá, pessoal, tá aparecendo. Ó. Próxima. 2x menos 1. Próxima. 10 menos 2x. Próxima. Menos 3x mais 2. Próxima. Menos 2x mais 4. Pronto. Quando você olha assim, parece ser um pouquinho complicado. Mas vamos ver se faz sentido. A primeira que a gente fez foi qual? Vamos pegar essa aqui, por exemplo, que é a vermelha. Fala para mim, o A é positivo ou negativo? O A é negativo. Se eu clicar aqui, ó, elas somem, tá, pessoal? Ó. O A, ele é? O A é negativo. Ela é crescente ou decrescente? Está satisfazendo a nossa relação ali? Ótimo. Quanto que vale o meu B? Aonde que essa minha função está cortando o eixo Y? Está satisfazendo aquilo ali? Está correto. Agora eu excluo ela e vou para a próxima aqui. Essa minha função, quanto que vale o A dela? Menos 3. Ela é decrescente, então. Está um gráfico decrescente? Legal. Quanto que está valendo o meu coeficiente B? O B está valendo mais 2? E aonde que ele está cortando o eixo Y? Mais 2, correto. Vou para o próximo.
Quanto que vale meu coeficiente A? O A é que acompanha o x, menos 2. É uma função decrescente. Aonde que está marcando aqui meu coeficiente B? 10. Aonde que ela tem que estar intersectando o meu eixo y? Em 10. Vamos ver se é verdade? Olha lá. 10. Pego a próxima aqui, do mesmo jeito. Ela intersecta o eixo y. Aí o eixo x nós vamos fazer manualmente daqui a pouquinho o processo disso. Aí aqui, por exemplo, novamente, coeficiente 2. Então, é um coeficiente positivo, A. Então, ela é uma função crescente. E aonde intersecta o meu eixo y? Em menos 1. Vamos ver se está no menos 1? Olha lá, menos 1. Então, na atividade de vocês, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão plotar aqui no GeoGebra cada uma dessas funções que vai estar lá na lista. Diante disso, você vai olhar para a função, você vai me falar, ela é crescente ou decrescente? Ou ela é constante? O que é uma função constante? Onde o meu A é 0. Por exemplo, se eu faço uma função aqui, ó, vou excluir essa, uma função y igual a 2. Olha lá. Ela deixa de ser 2 em algum momento? Porque ela não tem variável. Então, ela é... O que é algo que não varia? É algo constante. E você vai ter que me explicar. Ela é uma função crescente. Por quê? Ou ela é uma função decrescente. Por quê? Você pode representar em posse dos coeficientes ou em posse do gráfico. Aí nós temos uma outra necessidade, que daí envolve mais o que vocês gostam, cálculo, né? Que realmente é como que eu determino a raiz de uma equação, de uma função, na verdade, que vai se tornar dessa minha função do primeiro grau. O que é a raiz, ou também conhecido como zero de uma função? O zero de uma função é o valor que eu aplico numa determinada função e que eu vou encontrar que a imagem dela resulta ao número zero. Ou seja, o f de x sempre vai ser igual a zero. Então, eu pego a função que foi dada, no lugar do f de x eu coloco zero. Quem que eu encontro? O x. E esse x, ele é a raiz ou o zero dessa função. Ou seja, como se fosse a solução da minha equação. Ali nós temos alguns exercícios, bem rápido, bem fácil, bem tranquilo de ser feito. Vou fazer com vocês apenas para vocês lembrarem, né, o procedimento de executar esse cálculo e que provavelmente vocês podem também utilizar lá em algoritmo, que é uma equação do primeiro grau. Tá bom? Bem rapidinho, pessoal. Então vamos lá. Esse nosso exemplo aí do exercício 4. O que nós temos ali na letra A? A minha função é y igual a quanto? 3x menos 1. Como que eu determino o zero dessa função? Quem que eu igualo a zero? O y eu vou igualar a zero. Se eu igualar o y a zero, o que eu vou encontrar? No lugar do y eu coloco qual número? E eu resolvo minha equação. Como que eu resolvo essa equação aqui? Eu posso passar o menos 1 para cá? Aí ele vem para cá positivo, igual a 3x. 3 está multiplicando. Vem para o outro lado? Dividindo? Vamos lá. Quanto que dá a divisão de 1/3? 0,33 que se repete. Mas essa aqui é a minha resposta. Ou seja, o que significa essa minha resposta? Ele é um número que quando eu coloco ele aqui, o meu y resulta em 0. Duvida? Vamos lá. Não é 1/3? Quanto que é 1/3 de 3? Quanto que é uma parte dessas 3? 1, todo mundo concorda? 1 menos 1? Y igual a 0. É a resposta. Vamos pegar ali da letra B agora. A função da B é y igual a quanto? Menos 2x mais 1. Beleza? Vamos lá. Eu tenho que determinar o zero dessa minha função. Então, quem que vai ser igual a 0? O y tem que ser 0. Então, no lugar do y, eu vou pôr 0. Então, 0 vai ficar igual a menos 2x mais 1. Aqui, como o meu x está negativo, faz mais sentido eu passar ele para o outro lado. Então, cada hora eu vejo quem faz mais sentido. O menos 2x é para o outro lado? 2x. Igual a quanto? 1. 2 está multiplicando. Vem para cá. Quanto que dá 1 dividido por 2? 0,5. Então, isso significa que se o meu x for 0,5 e eu aplicar ele nessa função, realmente vai dar 0. Vamos ver se é verdade? Quanto que é menos 2
vezes metade. Ou seja, quanto que é metade? Que 0,5 é metade. Quanto que é metade de menos 2? Menos 1 mais 1. Tá certo? E por que isso aqui é legal para quando eu analiso, por exemplo, o meu gráfico? Será que isso aqui tem alguma relação com o meu gráfico? Será que isso aqui me ajuda em alguma coisa do meu gráfico? Ajuda e ajuda bastante, porque eu consigo determinar até mesmo como que é o gráfico dessa função simplesmente por meio dessas relações aqui. O que eu encontrei dessa primeira equação 1 aqui, dessa primeira equação 4a? Que quando o x é 0,33, o y vale quanto? 0. Vocês concordam? O que eu encontrei aqui? O que eu encontrei aqui? Que quando o x é 0,5, meu y vale quanto? 0. Beleza? Mas ali a gente viu como que se determina a raiz de cada uma dessas funções, tá? Mas eu vou mostrar para vocês qual que é a relação disso que eu posso ter, por exemplo, com um gráfico, tá? Então, olha só como que vai ficar. É bem bacana ver essa aplicação aqui. Com essas informações, vou até continuar aqui, ó, com o 4A. Eu vi que quando eu coloquei, vou chamar um ponto A. Quando eu falei que o y vale quanto? Quanto que eu encontrei para x? 0,33. Isso é um ponto, todo mundo concorda? E se eu falar nessa mesma função, que o x vale 0? Quanto que dá o y? Se o x fosse 0, 3 vezes 0? 0 menos 1. Quanto que ia dar o y se eu falar que o meu x vale 0? Menos 1. Vou anotar aqui, já já vocês vão entender o para quê. Agora eu vou olhar para B. Qual que é o ponto que eu encontrei aqui? Eu vi que quando o meu x vale 0,5, o meu y dá quanto? 0. Aí eu vou marcar um outro ponto D, que eu, por minha vontade, eu estou escolhendo o x como sendo 0, para ficar mais fácil. Poderia escolher o que fosse. Isso nem faz parte do exercício, é uma outra aplicação. Se o meu x é 0, menos 2 vezes 0. 0. 0 mais 1. O y ia dar quanto, então? 1. Agora vocês vão entender para que eu fiz isso, essa outra aplicação. Aqui é 0,5, então metade seria 0,25, mais ou menos aqui. E quanto que eu subo para y? Nada? Então quem que é esse ponto que eu acabei de desenhar? O A, todo mundo concorda? Aí agora eu vou desenhar o ponto B. Onde está meu ponto B? Quanto que ele vale em x? 0. Quanto que ele vale em y? Menos 1. Marquei o ponto A e marquei o ponto B. Encontrei essa reta, não encontrei? Aí agora, olha o que eu vou fazer. Qual que era a função mesmo que me gerou isso? Y igual a quem? 3x menos... Olha lá. Na onde que está ela? Na onde que está ela? Exatamente em cima. Ou seja, lembra que a gente falava aquele negócio? Ah, minha função é dos reais para os reais? Eu tenho que pegar o 0 aqui? Eu posso pegar o número que eu quiser. Se eu quiser colocar aqui nessa minha função aqui, no lugar do x, 378, eu vou encontrar um y, não vou? Se eu pegar esse gráfico aqui daí e ir arrastando o x, arrastando, arrastando, arrastando até o 378 e for achar o correspondente em y, vai estar ali marcado. Porque a função ela é infinita. A função ela não começa num pontinho e termina em outro ponto, porque ela vai dos reais até os reais. Ela é contínua. Ela pode pegar todos os reais. A gente utiliza esses números porque a gente quer. Se é para determinar a função, o zero da função, eu sou obrigado a pôr o y igual a 0. Mas se não, não. Será que vai dar certo para essa outra também? Vamos ver. Olha lá. Qual que é o ponto C que eu escrevi ali? Fala para mim quem que é o ponto C. Deixa eu apagar esse. O ponto ferramentas, ponto aqui, reta, né? Aonde que é 0,5 para x? Aqui. E quanto que ele vai para y? 0? Então é esse ponto? Vamos lá, aonde que tem o ponto D? 0 para x, 1 para y. É esse ponto aqui? Pronto, marquei, formei uma reta. Agora eu volto lá e vou digitar a função de onde eu tirei isso. De onde que eu tirei isso? De qual função que foi? Menos 2x mais 1.
Olha lá, Chablau. Exatamente em cima. Coincidentes. Então, quem vai fazer o cálculo à mão, tem que desenhar o gráfico à mão, é assim que você faz. Você atribui um valor para x, descobre o valor em y. Ou você atribui um valor para y e descobre um valor em x. Formo 2 pontos, 2 pares ordenados. Marco esses 2 pares, com 2 pontos eu faço uma reta. Essa reta é que representa o gráfico. Legal? Belezinha?